O pronunciamento da senadora Vanessa Gaziotin, feito agora há pouco da tribuna, esclareceu completamente o que poderá ocorrer quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber terá que repetir o seu voto feito no habeas corpus encaminhado por uma numa ação que teve a sua prisão decretada antes de se exaurirem os seus recursos, e a ministra votou com a Constituição. Ou seja, ninguém pode ser preso a não ser depois de sentença transitada em julgado, sobre a qual não pesem mais possibilidades de recurso. Eu acho que isso encerra esse drama todo que nós estamos vivendo. E eu, aguardando, senadora Vanessa, a quarta-feira, não vou rezar, não vou orar, nem fazer jejum. E muito menos vou encilhar meu cavalo e empunhar uma espada, como propôs um militar meio fora do seu eixo normal. Eu vou esperar, como o general Vilas Boas recomenda, que se estabeleça o princípio constitucional, o respeito à Constituição, e que cesse a impunidade, toda a impunidade. Algumas apuradas pela Lava Jato, que já colocou na cadeia muita gente, mas que também cesse ou seja cominada pela lei a impunidade do abuso de poder de delegados, de fiscais de renda, de promotores e de juízes, que interpretam a lei ao sabor da sua visão programática, ideológica ou partidária. Mas hoje não é sobre isso exatamente que eu pretendo discorrer. Eu vejo que, a par desta atividade quase que militar numa guerra híbrida do judiciário brasileiro para acabar com a soberania do país, liquidar a CLT, entregar a Petrobras, acabar com direitos sociais, acabar com a Embraer, acabar com a nacionalidade e a soberania, existe também hoje, insistentemente, uma atividade para agredir a Igreja Católica no Brasil, notadamente a CNBB. Não tenho nenhuma dúvida disso, acompanho pelo Twitter, acompanho pela mídia alternativa. Disse senador Paim, não sei se é verdade, os senadores do Espírito Santo, senadora Vanessa, poderiam confirmar. Disse que existe um pacto entre veículos de comunicação capixabas para que não noticiem pessoas que se atiram da terceira ponte, ligação entre Vila Velha e Vitória, a fim de que não se estimulem más mortes. Elas continuam acontecendo, só que agora sem alarde algum. Talvez os meios de comunicação brasileiros devessem fazer um pacto semelhante, recusando-se a publicar manifestações de toda a sorte de psicopatas, de fascistas, de degenerados que transbordam das redes sociais e do gangsterismo político para as respeitáveis páginas dos jornalões e para o horário nobre da televisão. Para o Jornal Nacional, sem dúvida, estimulando, acicatando instintos bestiais, pré-humanos, bárbaros. No primeiro discurso que fiz nesta casa, neste meu segundo mandato, na sessão do dia 4 de fevereiro de 2011, trazia à memória das senhoras e dos senhores senadores o clássico filme de Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente. Uma parábola, senador Paim, sobre o surgimento do nazismo. Desde o começo, era ostensivo o que seria gerado, constata um dos personagens do filme. Desde o começo, era ostensivo o que seria gerado. Desde o começo, cultivou-se o zigoto, protegendo-o, aquecendo, e desde o começo deu-se ombros à gestação do monstro. E o monstro
estava sendo gestado. Acredito que seria impróprio precisar um roteiro do estabelecimento do fascismo na Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, França, Holanda, Noruega e nos países do leste europeu, como também na antiga Iugoslávia. Não há um script único. No entanto, alguns elementos, algumas substâncias são, senadora Vanessa, universais. Por exemplo, a criminalização da política e a desmoralização dos partidos. Todos os políticos não prestam. Todos os partidos são organizados políticos e todos os partidos são corruptos. Não se salva ninguém. Os legislativos não servem para nada. São abrigos de imunidades, de foro privilegiado, de corrupção, de mordomias e sinecuras e de desperdício de dinheiro. Se os legislativos fossem fechados, dizem eles e repetem insistentemente, ninguém perderia nada com isso. E diziam e disse, a par da depreciação da política, demoniza-se a justiça, especialmente os tribunais superiores, através da militância de juízes singulares, de promotores e procuradores de justiça e de policiais. Os casos alemães e italianos notadamente demonstram que na área judiciária a maior resistência ao avanço fascista foi promovida por alguns juízes de tribunais superiores. Daí, todo o esforço para inimizar a opinião pública com estes tribunais. Talvez, por reunir juízes mais velhos, com um notável saber, extremamente apegados a preceitos legais, ciosos de sua independência e infensos às pressões políticas e ao autoritarismo, os tribunais superiores sempre sofreram impacto da mídia fascista. Tanto na Itália como na Alemanha, proliferaram os juízes e procuradores justiceiros, os relhos de Deus, os chicotes, as chibatas da vindita. Na área legal, outro alvo do fascismo em ascensão são os advogados, especialmente os advogados de presos políticos, de líderes oposicionistas. Esses advogados são tratados como inimigos e rigorosamente estigmatizados. Neste roteiro da incubação do ovo fascista, temos também a satanização dos meios de comunicação e dos jornalistas, independentes ou de oposição, e que não sejam classificados como integrantes da imprensa amiga. Amiga de quem, senador Paim? Afinal, tanto na Alemanha como na Itália e alhures, a mídia comercial, a chamada grande mídia, não resistiu à escalada do nazifascismo e, mais das vezes, por omissão ou ação, emprestou calor para o choco do ovo, o ovo da serpente. Por fim, completando o quadro do arreganho fascista, com base na experiência histórica, vem o escracho da Igreja, a desconceituação e infamação dos padres, pastores e instituições religiosas que ou se oponham à extrema-direita ou que busquem desarmar espíritos pregando moderação e conciliação. E isso já está acontecendo, tanto em relação à CNBB quanto ao Papa Francisco. Alguns radicais de direita estabeleceram um monitoramento cerrado às atividades da Conferência dos Bispos. Dou exemplo. No 5 de abril, uma quinta-feira, a Comissão de Justiça e Paz da CNBB convidou senadores e deputados para um café da manhã na sede da entidade em Brasília. Nem havíamos terminado a conversa sobre o Brasil.
a crise econômica e política, o papel da Igreja e do Parlamento, nisso tudo, quando já mancheteavam na internet "Café comunista na CNBB", e prometiam denúncias assombrosas, sensacionais, sobre infiltração esquerdista na Igreja brasileira e sobre a Internacional Católico-Comunista, comandada, senadora Vanessa, pasme, desde Roma. Além de revelações aterrorizantes sobre parceria da CNBB com organizações criminosas, a irrazoabilidade e a irracionalidade são características distintivas do fascismo. Mentir, distorcer, fantasiar, criar narrativas absolutamente desconectadas com a realidade dos fatos. Assim, que ninguém se surpreenda caso mais adiante pipocarem operações policiais contra padres, bispos, pastores e leigos não alinhados ao fascismo. Em relação ao Papa Francisco, acredito que os direitistas já tenham ultrapassado os limites do bom senso e até mesmo do ridículo. Dizem que nunca houve um Papa tão político quanto Francisco. Pergunto a esses nécios, a esses bobalhões, e João Paulo II, talvez apenas na Idade Média, quando os poderes espiritual e material de suas santidades se confundiam, tivemos atividades políticas mais intensas que as de Karol Wojtyła, em reinado de 27 anos. O seu sucessor, José Ratzinger, não ficou atrás. Um e outro foram papas de intensa, diária, obcecada atuação política. Não os condeno, senadora Vanessa. Pelo contrário, o exercício do papado nunca deixou de ter dimensão, digamos, terrena. Mas o ataque a Francisco deve-se à sua oposição desassombrada à globalização financeira, ao reino de Mamon, ao reino do dinheiro, sem meias palavras, sem meias medidas, sem tibieza. Francisco mostra os malefícios da financeirização de nossas vidas e das vidas das nações, senador Paim. Francisco não faz concessões à usura, aos mecanismos cruéis e obscenos que levam à prisão das pessoas e das nações, ao endividamento, à especulação financeira, ao entesouramento sibarita. Francisco não é anticapitalista, senadora Vanessa, pois fala com frequência sobre os benefícios do capital produtivo, abençoando-o. Francisco é cristão, isto quer dizer, Francisco é fraterno, é solidário, é humano. Bergoglio retoma a tradição dos grandes papas que fizeram o adornamento do pensamento da Igreja, posicionando-se sob os grandes temas que galvanizam a humanidade em determinadas fases de sua existência. Assim fez Leão XIII, nas décadas finais do século XIX, com a Rerum Novarum, das coisas novas, posicionando a Igreja sobre os direitos dos trabalhadores na ascendente sociedade industrial. Tema reprisado 40 anos depois por Pio XI, no aceso do conflito capital e trabalho. Assunto retomado por João XXIII com a Mater et Magistra e Paulo VI com a Populorum Progresso, nos agitadíssimos dias da Guerra Fria e dos movimentos de libertação nacional, das revoluções que sacudiram o mundo nas décadas de 50 e de 60. Da mesma forma que Francisco, agora, Leão XIII, Pio XI, João XXIII e Paulo VI foram execrados, caluniados e anatemizados pelos conservadores, pelos donos do poder, do capital e da opinião publicada. Assim,
tendo em vista esse histórico da Igreja, de viver o tempo que a humanidade vivencia, experimenta e sofre, é que os fascistas buscam desmoralizá-la, combatê-la, desonrá-la, tanto na Alemanha quanto na Itália. Para ficar em dois exemplos, a Igreja Católica e as igrejas evangélicas históricas foram classificadas formalmente como inimigas do regime. Senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes das nossas rádios, os ataques que a Igreja vem sofrendo na rede mundial de computadores, quer em sua superfície aparentemente civilizada, quer em suas profundezas sórdidas, abjetas, haverá um dia de formar correntes organizadas de opinião, movimentos organizados com claras feições ultradireitistas, nazifascistas. Não estou aqui, senadores, para defender a Igreja, padres, bispos, pastores, freiras e leigos crentes. Estou aqui para defender homens e mulheres que acham possível construir um mundo fraterno, solidário, que se opõe à barbárie fascista e à barbárie da globalização financeira imperial, como pensa o nosso Francisco Bergoglio. Falei, insisti, adverti sobre a face tosca e agressiva do fascismo em marcha em nosso país. Mas há uma outra face, mais branda, dita branda, sobre a qual nos adverte José Saramago. Abro aspas. Os fascistas do futuro não vão ter aquele estereótipo de Hitler ou Mussolini. Não vão ter aquele jeito militar durão. Vão ser homens falando tudo aquilo que a maioria quer ouvir, sobre bondade, sobre família, bons costumes, religião e ética. Nesta hora surgirá o novo demônio e tão poucos vão perceber a história se repetindo. No entanto, na próxima quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, a inteligência, o equilíbrio e a moderação de juízes que respeitam a Constituinte podem pôr um fim a isso. Lula não está acima da lei, não pode estar também abaixo dela. E a Constituição pode ser, sim, modificada, quando verificarmos que algumas coisas não funcionam como gostariam que funcionasse. Mas essa modificação não sai da cabeça de juízes que leram apostilas e fizeram um concurso, seduzidos pelo valor do salário que receberiam. Essa modificação tem que ser resultado de uma ampla discussão nacional e objeto da deliberação do Congresso Nacional Brasileiro. Fico com o nosso ministro do Exército. A Constituição tem que ser obedecida e a impunidade tem que acabar no Brasil. Toda a impunidade, inclusive, principalmente, a impunidade absurda de agentes públicos, que ultrapassam a lei, que analisam segundo suas conveniências, visões filosóficas e programáticas. Mas eu acho que isto tudo que prenunciei não vai acontecer, porque quarta-feira o Supremo Tribunal Federal vai colocar ordem nesta bagunça toda e vai dizer que vale a Constituição brasileira, que se ela tiver que ser modificada, o será pelos métodos normais e legais dentro do Congresso Nacional. Senadora, com prazer lhe concedo a parte. Parabéns pelo discurso, senador Requião, mas o senhor estava falando da igreja, eu queria lembrar assim, que vai começar, ou já começou a perseguição, que eu estive reunido com um grupo da Comissão de Justiça e Paz, o senhor estava lá também, o senhor ouviu, né? A igreja está sendo atacada por qualquer denúncia de qualquer beata que diga que ela está financiando o comum no petismo. E aí o Ministério Público acata essa denúncia e vai às paróquias e pede computador e leva contabilidade, coisa que nunca se viu, né, pelo menos nos últimos tempos, se fazer. E
especialmente só com a Igreja Católica. As outras igrejas, ninguém mexe, ninguém vê o que se passa por lá, ninguém quer saber como é que é aquela dinheirama toda que entra, né? E aí a gente precisa estar muito atento a isso, porque foi o PT, foi Lula, eles acham que já ganharam essa, agora vem mais, vai os outros partidos de esquerda, os movimentos sociais, e a igreja que tem alguém que seja progressista, chamado, como a gente costuma chamar, que não esteja ao lado das elites mesquinhas desse país. Então, a gente precisa estar atento a isso. Acho que a Igreja Católica precisa também se posicionar mais claramente e denunciar isso também claramente. Não pode ficar sem denunciar, porque senão vem outro e mais outro quando pensar que não, as igrejas estão fechadas. E saibam os nossos padres e os membros da CNBB que nós aqui no Senado Federal estamos de olhos abertos e a eles não faltará a ação democrática, decidida e corajosa de senadores desta Casa no Brasil. Senadora Vanessa, com todo prazer, lhe concedo a parte. Requião, cumprimentar a Vossa Excelência, que sempre traz uma forma muito dura, entretanto, e ao mesmo tempo muito elegante, de trazer os fatos ao conhecimento da população brasileira. Então, cumprimentar essa capacidade de Vossa Excelência. Quem sabe um dia eu chego lá também, senador Requião. Segundo, dizer que Vossa Excelência apenas corrobora o que me falou rapidamente numa parte, e que todos que ocuparam a tribuna, desde o primeiro orador, senador Paim, passando pelos demais oradores, falaram a nossa preocupação não só com o momento que nós vivemos, com o futuro. Então, quando Vossa Excelência aponta a decisão e chama a atenção da decisão que o Supremo Tribunal Federal deverá tomar nesta semana, vamos entender que essa não é uma decisão para A ou B, é uma decisão para o Brasil, para restabelecer a ordem jurídica. Eu, há poucos instantes... E o mundo inteiro está de olhos voltados para o Supremo Tribunal Federal nesse momento. Aí eu, há poucos instantes, dizia, respondendo um questionamento de uma jornalista, dizendo sobre se isso não causaria mais problema ou se o presidente Lula poderia... Veja bem, senador Requião, se o presidente Lula não poderia ser responsabilizado por uma decisão genérica como essa e pessoas que estariam cumprindo pena deixariam de cumprir. Eu falei... Não é verdade. Em absoluto. Quem criou a confusão que tem que sair dela, porque a Constituição é clara. A Constituição é claríssima. Trânsito em julgado, cumprimento de pena a partir do trânsito em julgado. Pois bem, mudaram a avaliação por um placar apertadíssimo, o mesmo que negou o habeas corpus do presidente Lula, 6-5. Então, agora, eles vão rever novamente aquela interpretação. E a sua expectativa é a minha expectativa, é a expectativa de todos os juristas do Brasil, mesmo aqueles que discordam, não é, senador Requião? Então, para restabelecer a ordem. Agora, é tão complicado o momento em que a gente vive, porque se há, por um lado, a Constituição que diz uma coisa, a interpretação que diz outra, por outro lado, existem inúmeras decisões monocráticas de membros do poder, cada um indo num sentido diferente. O que significa dizer, a justiça não está sendo igual para todos, está havendo 2 pesos e 2 medidas para julgamento de casos iguais. Mais do que isso, senadora, a justiça não é mais a lei, mas é o entendimento pessoal de cada juiz. Exatamente. E Vossa Excelência levanta a preocupação, e eu aqui quero me associar a ela e me solidarizar com a CNBB, com a Igreja Católica no Brasil, e dizer que não é apenas ela. Os atentados que nós estamos sofrendo contra as liberdades de opinião é algo, assim, assustador. Eu li daqui, Vossa Excelência acho que não estava, senador Requião, um manifesto, uma mensagem à sociedade brasileira da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, logo após aqueles episódios também condenáveis que sofreu a comitiva do presidente Lula, primeiro com ovos, depois com pedras, até que chegou o tiro. E gente aplaudindo. Pois bem, a AproSoja, nessa carta à sociedade brasileira, ela aplaude. Ela diz que aqueles gaúchos, senador Paim, que fizeram isso, são os verdadeiros brasileiros. Mas diz lá o seguinte, que a verdadeira batalha não é contra um condenado, trata o presidente Lula assim, do presidente Lula, não. É contra o PT e todos os partidos de esquerdas que são revolucionários e que defendem o socialismo. Então, veja,
Nós não podemos mais defender o socialismo, nós não podemos mais proferir as nossas ideologias, defender uma sociedade melhor. Então, aqui dizem que essas pessoas que defendem um sistema diferente deste opressor, essas pessoas têm que ser tratadas do jeito que o presidente Lula foi tratado lá no Rio Grande do Sul. Então, é muito grave. Acho que Vossa Excelência tem cumprido um papel, senador Requião, um papel fundamental e imprescindível. Vossa Excelência é um senador do PMDB, não esse MDB que está aí, do PMDB histórico, daquele que muitos militantes do meu partido eram filiados quando ainda não estávamos na legalidade. Esse é o PMDB verdadeiro que Vossa Excelência representa. E tem sido um grande baluarte na defesa do Estado, na defesa da democracia, na defesa do povo. Então, para a gente, é muito confortante ver que temos e contamos com pessoas como Vossa Excelência. Não só pelo pronunciamento, mas pela postura responsável que Vossa Excelência tem tido nesses últimos tempos. Senadora Vanessa, o que eu tentei dizer em voz alta aqui é que desde que a fumaça branca apareceu em cima do Vaticano, nós podemos dizer com o conjunto dos seus eleitores: habemos Papa, habemos Igreja, habemos, ou seja, temos uma posição clara a favor da fraternidade e dos direitos sociais. E eu espero poder dizer na quarta-feira, senador Paim, habemos juízes, temos o direito do Brasil respeitado e vamos seguir à frente contra a impunidade, respeito à Constituição e construção de um país de verdade, que respeite as pessoas e, fundamentalmente, respeite o direito das minorias e dos trabalhadores. E, se isso tudo não acontecer, acredito que podemos ainda esperar que, num dia, possamos dizer: habemos Congresso Nacional. Afinal, não são só os 300 picaretas que se subordinam aos pichulecos, às emendas e aos favores que existem nessa casa. Existe responsabilidade e o Congresso irá reagir para restabelecer o processo democrático no Brasil. Com o general Vilas Boas, eu encerro. Respeito à Constituição e fim da impunidade.